A gente vai falar agora das placas, que é o mesmo caminho. Também não preciso de panorâmica para as placas. Mas, já que você vai fazer uma placa, né, se você puder colocar o exame também uma panorâmica, já que o cara vai lá, eu sou um fã de panorâmica. É um bom motivo. As clínicas fecharam com a gente um bom preço para se fazer os 3 exames juntos, né? Que é a radiografia panorâmica, o escaneamento e as fotos. Lembrem-se, uma coisa super importante, que eu não me lembro de ter falado ainda, é que esses exames não têm um laudo, ok? Por isso que nós compramos o exame, para o paciente não exigir que eu dê um laudo para ele daquele exame. O exame é feito para uma avaliação nossa, ok? E laudos podem ser emitidos isoladamente, mas terão custos adicionais. Para a gente, para o que a gente quer aqui no planejamento, a gente sabe ver uma panorâmica e sabe ver problemas que possam estar ocorrendo ali. Mas a gente não tem como escrever isso, porque aqui não existem radiologistas. Existem dentistas, clínicos, ortodontistas, protesistas, mas não radiologistas. Então, por isso, lembrando, panorâmica não tem laudo, ok? Bom, aí o cara vai à clínica, você entra no meu EZ, manda para a clínica manda o exame para a gente e chega para vocês as placas. A gente faz 4 tipos de placa: a miorrelaxante, a placa de proteção esportiva, a placa de ronco e a placa de contenção, clareamento. A placa miorrelaxante, nas observações lá do meu EZ, você tem que descrever se você quer uma placa superior ou uma placa inferior. A nossa placa é feita de acetato 2 milímetros com uma complementação de resina pressurizada, não é resina prensada. A gente pressuriza na panela, o que dá uma boa durabilidade para essa placa, aí entre 2 e 4 anos de uso, dependendo de como o cara cuida dessa placa. E depende também de quanto esse cara arranja o dente e destrói essa placa. Então, se um paciente perguntar para vocês qual a durabilidade, olha, tem garantia de 1 ano, mas a média, garantia de 1 ano pela fábrica, mas a média de uso dessa placa fica aí entre 1 a 4 anos, ok? Então, esse exemplo aí é uma placa superior e nesse outro exemplo é uma placa inferior. Por que eu tenho que fazer placa via digital? Eu não posso moldar com alginato? A gente está falando já de distorções. É muito difícil uma placa vindo de um escaneamento e de uma resina impressa, ela não encaixar perfeitamente e confortavelmente na boca de um paciente. A única coisa que a placa pode ter é que ela não esteja demais adaptada, quer dizer, com muita retenção. E é aquela história do equador protético, você tem que cortar um pouco ela para que ela não fique tão retentiva. Então, vocês estão vendo aí a placa inferior, e o que é o mais importante aí? É que ela tenha aquela oclusão ideal. Só que ela é feita num articulador aqui, mas ela precisa ser ajustada na boca. E o que tem de grande importância na placa? Ela tem que bater os dentes todos juntos e os caninos, gente. É importantíssimo que a placa bata os caninos e que na hora que o paciente faça a guia, o dente, né, obviamente o dente inferior ou superior, faça contato com a placa e aconteça a desoclusão de toda a boca. Aí, para vocês verem, a nossa placa de ronco também é montada em cima de uma placa de acetato com resina. Ela tem um torno. Esse torno é para o paciente ir avançando cada vez mais, né, a mandíbula para frente. E ela é uma placa que dá um pouco de liberdade para a mandíbula. Esse é o estilo de placa que a gente gosta. Obviamente é uma placa simples, o custo dela é um custo baixo, mas ela é uma placa simples. Existem placas muito mais sofisticadas.
Aí vou voltar a dizer, qual a vantagem de fazer uma placa pela via digital? Lembrem-se que até agora nós achamos que não tem resina boa impressa para fazer placa. Então a gente faz a placa pela metodologia de plastificação, usando acetato 2 milímetros. Então, lembrem-se que a retenção é muito melhor, a adaptação é muito melhor. Então, você tem muitas vantagens de fazer esses trabalhos pela via digital. E você fica com um modelo de resina que você pode plastificar quantas vezes quiser. Reparem que esse modelo é um modelo de amostra, é um modelo que os nossos divulgadores usam. Então, não é um modelo desse tamanho que é feito a placa, vem um modelo muito mais baixo, porque o que vale aí é a pressurização e a forma que esse plástico, que esse acetato aí foi feito. Bom, a gente agora vai falar um pouco das próteses que a gente faz. Obviamente, gente, eu quero explicar para vocês que na hora que vocês forem optar por como vocês querem aparecer no site, você vai dizer se você quer aparecer como um dentista que faz todos os procedimentos da Invisalign, ou um dentista para alinhadores, ou um dentista para lentes. Então, por exemplo, eu sou ortodontista, não quero nem ver lente na minha frente, eu quero cuidar de ortodontia. Os pacientes que eu não faço alinhador, eu faço ortodontia convencional. Beleza, é só você colocar lá que você está credenciado para alinhadores, clareamento e placas. Você não está credenciado para as próteses, ok? Bom, uma coisa interessante é que a gente começa os tratamentos de prótese por um outro lado, lá no meu EZ. E lá, na hora do meu EZ, vamos demonstrar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Entrando aqui no site, no meu EZ, bom, cadastra, é bom porque vocês olham mais e como é que vai ficar. Eu vou cadastrar aqui, ó, entrando com o meu nome, minha senha, meu login, né, no caso, cliquei, apareceu isso aqui, eu vou no dashboard e venho aqui e vou escolher agora a placa, ok? E aí eu vou fazer o pedido, isso aí vai ser a experiência que cada um vai fazer, e nesse pedido, agora voltando aqui para a nossa aula, a gente vai iniciar uma solicitação lá pelo pedido de próteses, no caso, falei placa, olha, é o tempo gravando isso aí. Mas a gente vai começar o pedido pela solicitação de próteses, né? Aí também você vai medir os espaços, caso aconteçam, mas isso, na verdade, para prótese, isso não é crítico. Porque na hora que o cara escaneia lá para prótese, ele já escaneia numa definição melhor. Então, não se preocupe que, inclusive, nem na requisição tem espaço lá para prótese. Você vai marcar os dentes que você quer lente. Isso que é o que está na requisição. Bom, daí vocês vão solicitar os exames, aí sim é necessário panorâmica, foto, escaneamento, que esses exames podem ser pagos diretamente à clínica, nunca mais do que 350. Lógico que se você for fazer um caso maior de lente, o escaneamento pode ser pago por nós. Vou dar alguns outros detalhes aí, que tem umas coisas para o escaneamento de lentes ou facetas, enfim. Então, o dentista pode ter acesso ao planejamento também, só que aí já é um outro software, esse já é o software da Mangueibar, que é o que faz o desenho das próteses, né? As facetas, no caso, ou as lentes. Bom, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse quadro, porque lá no meu EZ vai ter lá lembrem desse quadro, quando ele faz assim, como é que você quer o arranjo dos seus dentes olhando de cima, como é que você quer a curva do seu sorriso mais intensa, você quer marcar muito mais o central, né? Se você quer aumentar, diminuir o corredor, se você quer aumentar ou diminuir a altura do central, e mostrem
uma foto dessas para o paciente, que tipo de dente que ele quer, se ele quer um dente com menos améia incisal, um dente mais quadrado, ou um dente mais arredondado, porque isso faz diferença na hora que você vai entregar um tratamento de lente. Bom, o teste Smile, que teoricamente seria o mocap, o primeiro caminho para isso aí, que na reabilitação oral é como se fosse o planejamento, né, de um tratamento, ele é a construção de um modelo 3D do que seria um caso, como vai terminar. Então, antigamente, isso era feito através de um modelo de gesso, a gente fazia uma cera, aí dessa cera tirava um molde, desse molde a gente saía com um modelo de gesso, que seria um modelo do como ficaria o tratamento. Nesse modelo, a gente podia fazer silicona para fazer mocap, podia fazer plástico, e o que a gente fez foi encurtar tudo isso aí usando a tecnologia do scan, a tecnologia do planejamento, e a gente já vem com o modelo final, que é o modelo impresso. Então, desse produto pode ser confeccionada a matriz, né, para a gente poder fazer faceta de resina ou plásticos. Então, assim, vocês verem esse caso, a gente tinha planejado um benefício antecipado, que vocês vão ver, que é a gente fazer primeiro as lentes para depois fazer o alinhador. Então, logo, o que é feito? Em cima do escaneamento da boca, a gente achou que um tamanho de central que ficaria melhor para esse caso seria esse, o tamanho do lateral seria esse. Obviamente, como é um trabalho que só tem acréscimo, o dente pode ter saído um pouquinho de posição ali, e isso vai ser consertado, entre aspas, pelo alinhador. Bom, o que a gente conseguiu aí? Se a gente comparar o modelo original dela com o modelo que a gente fez, o planejamento, a gente construiu um plástico. E o que é isso aí, gente? Para quem fosse fazer desgaste, isso aí é uma guia de desgaste, que você, ao invés de plástico, podia fazer de silicone, se você quisesse uma guia de desgaste. Mas esse caso não é um caso de desgaste, esse caso é um caso só de acréscimo. O que ela queria eram centrais mais dominantes, dentes maiores, ok? Então, isso aí é para vocês verem, né, a plastificação, quanto que vai ter de material aí para esse dente voltar a ser. Então, tem aí a prova na boca. Reparem que a matriz ela pressiona ali na parte anterior da gengiva, que é para o material a gente não usa silicona para fazer o mocap. Eu prefiro o plástico, mas, obviamente, se você quiser fazer o seu plástico, o modelo vai do mesmo jeito. Bom, feito isso, você coloca ali o material injetando a resina bisacrílica e leva a boca pressionando firmemente. E essa resina bisacrílica, se você cortar a placa nessas condições, ela vai o excesso todo para o palato, ok? E é assim que sai o teste Smile, sem você tocar nele, que é o teste com o plástico. Bom, daí você pode usar um pouco de broca, um pouco de disco, e ir adequando às exigências, né, dessa paciente. E aí, nesse caso, a gente finalizou o teste Smile desse jeito. Aí, aproveitando a modelo, eu falei assim, poxa, então, e se a gente quisesse fazer uma resina, como é que seria? Bom, pega aquele modelo do teste Smile original, que é o que vocês estão vendo aí, manipula o silicone e faz uma matriz. Essa matriz é o que vai servir de guia para você fazer aquela técnica de colocar uma resina mais transparente no fundo, fazer o fundo e vir enchendo os dentes aí com resina. Esse caso, eu não coloquei adesivo, não coloquei ácido, não fiz ataque ácido, não coloquei adesivo, é uma resina que está só colada aí. Mas para vocês verem como dá para fazer uma boa resina se você tem uma matriz, ajuda muito, né? Principalmente por causa da palatina, que aí você vem construindo de trás para frente, né, o seu trabalho. Bom, esse mocap, ele também vale para algumas coisas. Por exemplo, você pega um caso desse, que é um desconforto enorme, né? Que nesse caso a gente chega a uma conclusão. Se vocês olharem,
a resina perisacrílica ficou muito fina. Então, para você fazer um caso desse, você só tem duas opções. Ou você vai desgastar o dente, ou você vai fazer uma coisa que se chama benefício antecipado. O benefício antecipado, a gente vai ver mais tarde, mas é você fazer a lente antes de fazer o alinhador. Bom, beleza. No caso aí desse, se você pede um teste smile para resina, vai um modelo e uma matriz de silicone. Se você pede para provisório, vai a matriz de acetato. Se você pede para mockup, vai a de acetato. Mas o que vale é o modelo 3D. Logicamente, o plástico daqui ele é um plástico muito mais bem acoplado do que o que você vai fazer no consultório. Então, se você precisar de plástico, pede logo plástico feito na máquina daqui, ok? Então, última coisa que a gente vai falar agora do nosso credenciamento são as lentes, que a gente passou aí pelo teste Smile, o paciente deu ok, eu quero isso daí, você fotografou, ele está pronto para começar as lentes. As lentes é o mesmo esquema da solicitação pelo MEL-EZ, você solicita por prótese, pega as lentes que você vai fazer, o número de lentes, ok? E constrói lá no MEL-EZ a solicitação de lentes, né? Então, essa solicitação é feito um tratamento e aquele arquivo digital todo é colocado ali, desde a panorâmica até o escaneamento e tudo. O que acontece também é que a gente não faz casos com menos de 2 lentes. A gente não faz uma lente só para um dente escurecido. A gente não é um laboratório de prótese. A gente é uma fábrica de produtos para estética. Então, eu não entendo você conseguir melhorar a estética de alguma pessoa sem fazer pelo menos 2 lentes. Nos 2 laterais, por exemplo, né? Que é um caso muito comum de 2 lentes, ou até mesmo só em 2 centrais. O resto vai ter que ir aos pares, né? Ou 2 lentes, ou 4 lentes, ou 6 lentes. Não são para casos para a gente revolucionar os sorrisos. Eu acho que isso é o grande foco das lentes aqui na Easy Smile. Beleza? Então, o dentista também vai ter o acesso ao planejamento, ele aprova, a gente manda fazer as lentes na cor que ele assim desejar. A gente tem uma escala de IMEX mesmo, que ela é disponível para venda lá na EasyDoc, que é uma escala de cor feita de IMEX, a cor exata que a sua lente vai chegar lá. Então, assim, vai do BL1 ao BL4. Temos BL4, BL3, BL2 e BL1. E aí é do branco para o brancão, para o super branco, para o mega, hiper, super branco, enfim. Aí vai ser a gosto do seu cliente. Por que a gente resolveu fazer essa escala? Eu não vi nenhuma escala legal até hoje dessas cores abaixo do B1. O B1, o A1, aí tem a escala da Vita, isso daí nem é necessário ter uma outra escala para isso. Então fiquem atentos à cor que o paciente quer. Ele tem que dizer a cor que ele quer. E a gente gosta muito de fazer um filme do paciente falando, eu gostei da cor do meu dente, eu gostei da forma, eu queria assim, queria assado, porque essa história de estética, quem trabalha com isso sabe que é bem perigoso, ok? Então, feita a solicitação no MEL-EZ, a gente tem um kit de brocas, assim, eu não vou ensinar ninguém a fazer lente na altura do campeonato, mas esse é o kit que tem lá na EasyDoc, é o kit que a gente trabalha nas clínicas Easyliner, que são o kit de broca para a gente fazer lente. E tem uma coisa assim, super importante que eu acho que vocês têm que saber. Como é que eu vou desgastar a boca de um paciente? Eu não tenho scanner, vou mandar para uma clínica, esse cara sem o dente, a clínica de scanner, como é que eu vou resolver isso? Gente, às vezes, até quando a gente tem trabalho digital, conforme vocês estão olhando aqui nesse slide, se vocês notarem, a parte de cima é um escaneamento de uma moldagem e a parte de baixo é o escaneamento em boca. Não é qualquer um que vai escanear tão bem em boca. Lógico que existem scanners hoje que superam muito e muito a qualidade de outros.
Eu não ganho nada de ninguém, não tenho vantagem nenhuma, mas assim, obviamente o Prime Scan da Sirona está num outro patamar dos outros scanners. Mas não significa que os scanners de primeira linha ainda, que é o Kerastream e o da Tri-Shape, que é o que a gente tem mais experiência, não significa também que os outros também não sejam scanners ótimos. O que eu quero dizer para vocês é que quando você for fazer um trabalho de prótese e você teve algum desgaste, você quer fazer uma coisa mais caprichada, cara, molda com silicona de adição e ao invés de você mandar o paciente para ser moldado num estresse danado com um scanner e entra, e a prática ainda não é tanto assim para todo mundo. Às vezes você precisa do material para empurrar um pouco o material de moldagem. Scanner ainda não empurra a gengiva. Então, assim, molde, ok? Molde. Lava a moldeira, é uma borracha, não toca mais em nada nela, embala e manda para uma clínica radiológica mais próxima. Isso não vai ter custo para você, está embutido no tratamento com lente. Entendeu? As nossas clínicas foram treinadas para escanear moldagens também. Então, assim, o que eu não quero receber a moldagem. A moldagem vai na clínica radiológica. E lá eles, escaneiam a moldagem e olha aí qual moldagem você acha que está melhor para se fazer um caso. Bom, por último, é a cimentação. A gente tem esse quadro de cimentação, que é um quadro plastificado, ok? Ele vem sem nome, EasyAligner, ou pode vir com a sua marca, se você assim quiser, mas ele é esse pedaço de papel aí, plastificado. Plastificado por quê? Estão vendo aqui essa região onde está o ácido? Você pega ali o ácido com microbrush, ele pode molhar, você lavou a lente, coloca ali para você não se perder. Então, ele é um quadro muito legal. Aí tem um ácido fluorídrico, tem um silano, tem um adesivo, e eu particularmente gosto de colar as lentes com resina Z100, porque ela é mole e tal, e obviamente um casulo para gerenciar tudo isso aí. Quer dizer, com esses poucos materiais, você faz uma cimentação linda de lente. Logicamente que o controle do exudato tem que ser feito. Se você for aquele mega dentista que você queira fazer com uma cimentação com cimentação com isolamento absoluto, que o teu paciente aceite isso, manda brasa, aí é só uma questão de conseguir controlar a umidade do campo. Você pode anestesiar, você pode colocar fio. Eu não vou ensinar para vocês aqui a cimentação de lente. Bom, mas o que eu quero conversar com vocês é sobre por que você pode associar tanto essa lente ao alinhador. Se vocês olharem esse início e fim de caso aí, não era uma paciente milionária, queria fazer exclusivamente as 4 lentes superiores, não queria mexer em outros dentes. Mas espera aí, se eu tenho um lateral ali, que é o caso daquele 22, lá fora, coloca uma lente, ele para ainda atrás do canino, que milagre é esse? Eu vou ter que comer ele quase que na metade, vai ter que fazer endodontia. Sim, antigamente era assim. Mas agora não. Agora você pode fazer a lente primeiro e pegar o alinhador e colocar esses dentes na posição. O alinhador não vai tocar no dente. O alinhador não vai. Ele não vai tocar no dente. Você pode fazer isso. E isso a gente chamou de benefício antecipado. A paciente foi ao consultório, ela falou, não, eu tenho meu aniversário na próxima semana, eu quero resolver esse problema e tal. Eu falei, beleza. Aí eu fiz essas lentes. Ela ficou um pouco achando que tinha ficado dentuça demais. Eu falei, dentuça você já é meio milímetro, não vai atrapalhar o nosso andamento. Bom, e aí fizemos a lente e aí eu mostrei essas 2 fotos para ela. Eu falei, qual pessoa que você acha que está mais bonita aí? Ela falou,
eu acho que é a que está com a lente. Falei, pois é só uma questão de você se acostumar. Aí, ela foi escaneada no dia da cimentação das lentes e a gente colocou os alinhadores e aí sim o final do tratamento, já com os dentes posicionados e tal. Aqui, a mesma coisa. Reparem que ainda tem alguns poucos espaços no dente, mas a gente já deu aquele glamour e está finalizando com um toquezinho mais do alinhador para fechar uma classe melhor, para o cara ficar com uma curva de sorriso mais bonita ainda, sem diastema. Esse é o benefício antecipado. Essa é a vantagem.